Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o professor Thiago Mussel, de História da Unidade Elite 3 Rios. Como vocês estão? Olha só, eu venho aqui hoje para dar uma palavrinha para vocês, para falar um pouco sobre a ONU, né? Primeiro, você sabe o que é a ONU? Você sabe qual é a história da ONU? Qual é a importância atualmente para a ONU? Primeiro que ONU significa Organização das Nações Unidas, né? E a ONU ela foi um órgão criado em 24 de outubro de 1945, logo no pós-Segunda Grande Guerra. Ela vem em substituição à chamada Liga das Nações, né? A Liga das Nações, que foi uma tentativa frustrada de paz mundial pós-Primeira Grande Guerra. Uma tentativa frustrada, já que pós a Primeira Guerra Mundial, logo depois nós temos aí o surgimento, né, a eclosão da Segunda Grande Guerra, que tem como base, né, os efeitos gerados aí por esse primeiro conflito mundial. Então a ONU ela foi uma segunda tentativa dessas nações de se organizar para criar um órgão que fiscalizasse, que controlasse, que buscasse ser um mantenedor da paz mundial entre os seus membros, né? A ONU hoje ela compõe cerca de 193 países, são 193 países membros da ONU. Claro, nem todos os países possuem a mesma relevância política dentro desse órgão. A gente consegue perceber que a grande importância da ONU, os grandes países, né, os grandes membros que estavam aí dentro de uma liderança das organizações das Nações Unidas, foram os Estados Unidos e a extinta União Soviética, que é justamente aquele cenário bipolar que nós temos pós-45, né, o cenário aí conhecido como Guerra Fria, que com certeza você já sabe, certo? Então, a ONU ela tem esse papel conciliador, né? É fundamental num mundo de tanto radicalismo, né, como nós estamos vivenciando agora, né, um mundo bipolar, um mundo radical, um mundo extremista em alguns aspectos, que você tem a ONU, ali para intervir caso seja necessário, né? A ONU ela não é apenas um organismo de fachada, né? Apenas um organismo ali que os países se reúnem de vez em quando e discutem alguma politicagem. Mas a ONU ela tem um papel fundamental em questões relacionadas ao desenvolvimento humano, em questões relacionadas ao desenvolvimento econômico mundial, em questões sobre o terrorismo, um tema tão recorrente, um tema tão presente, né, no nosso cotidiano, em questões de gênero, tá? Então a ONU ela tem um papel de fato de organizar, de centralizar essas discussões e de funcionar como se fosse um mediador. Essa seria a melhor palavra, né? Como um mediador desses principais conflitos. Tá bom? A ONU ela tem sede em diversos países do mundo, tal como Londres, Paris, mas a sede principal da ONU ela fica em Nova York, tá bom? A ONU ela se divide também em diversas linhas de estudo, né? Linhas de combate, linhas de discussão, tá? Como por exemplo, eles têm a Assembleia Geral, que é onde você elege ali um presidente da ONU, né, a liderança da ONU. Você tem um Conselho de Segurança, tá, que funciona justamente para buscar essa conciliação em casos de conflitos militares, né, em casos de conflitos bélicos. Você tem o Conselho Econômico, que busca alinhar as diretrizes econômicas mundiais com uma tentativa de diminuição das desigualdades, certo? Você tem um conselho de tutela, que seria como uma espécie de emergência, de um conselho emergencial. Raramente ele é utilizado,
né? Raramente ele é utilizado. Você tem um Comitê Internacional de Justiça, tá? Que funciona na cidade de Haia, que é onde se julga, onde se discute crimes contra a humanidade, como genocídios, né? Como crimes contra a sociedade de uma maneira geral. Tá? E você tem o secretariado da ONU, que são os secretários de cada um desses países aí, né? A ONU também, ela se divide em outros setores, em outros braços, né? A ONU tem vários braços nesse contexto de manutenção da paz, da harmonia mundial. Como, por exemplo, ela tem o braço dela social, que é a Unesco, o braço econômico dela, que é o famoso Banco Mundial, e ela tem o braço ligado à saúde, ligado às questões da saúde, que é a famosa OMS, né? OMS essa que está em voga o tempo inteiro agora, por conta da pandemia do coronavírus que nós estamos vivenciando. A OMS, ela é, como eu disse, um órgão ligado justamente à ONU para discutir relações em relação à saúde, né? No caso atual, discutir as relações em combate ao coronavírus, né? Por exemplo, é a OMS que intervém junto aos países mais poderosos e mais detentores, né? Os maiores detentores das vacinas. É a OMS que busca negociar com esses países o envio dessas doses extras, né, para países que até então nem começaram o seu processo de vacinação, como países africanos, né? É claro que você já está ouvindo vários termos que eu disse aqui nesse nosso encontro, tá? E está assimilando com assuntos como Guerra Fria, como assuntos da Segunda Grande Guerra, como assuntos da própria pandemia do coronavírus que nós estamos vivenciando há cerca de 2 anos. Não tem como não dizer a importância da ONU dentro do Enem. É importante você saber isso. Qual é o papel da ONU? Esse é o bizu principal que a gente tem em relação ao papel da ONU e a sua importância nos dias de hoje para você fazer uma boa prova no Enem. Por que não isso ser um tema de redação, isso ser um tema de alguma interdisciplinaridade, tanto de história como de geografia e também a sociologia, né, naquilo que tange em relação às ações humanas, às relações humanas. Bom, galera, espero que vocês tenham curtido essa nossa breve explanação aí sobre a ONU. Lembra de colocar ela aí no post-it, no seu quarto, no seu local de estudo, para que isso sempre fique na sua cabeça. A ONU, o seu papel, a sua influência e a sua importância nos dias de hoje. Beleza, galera? Foi um imenso prazer estar aqui com vocês. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente, que a gente está disponível para responder alguma perguntinha aí que você tenha dúvida. Ok? Um forte abraço, boa prova no Enem e nos vemos por aí. Tchau!